Olá, meus amigos, olá, minhas irmãs, meus irmãos. Mais um vídeo nós estamos edificando agora, editando, no caso. E hoje vamos falar sobre a tentação de Jesus, esse relato bíblico que está em Mateus capítulo 4. É ali que ele relata, a Bíblia relata a tentação de Jesus. Foi após o batismo. Ele foi até João, que é primo dele. João era primo de Jesus, João Batista. Ele foi até João para ser batizado no Rio Jordão. E quando chegou lá, o João falou assim, olha, eu careço de ser batizado por ti, e o Senhor vem a mim. E Jesus respondeu, deixa por agora, João, que é para se cumprir a justiça de Deus, né? Eu tenho que ser batizado para cumprir a justiça. Aí João batizou ele e ele saiu logo da água. Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão e saiu logo. Mas aí houve uma manifestação do Pai e do Espírito Santo. Ouviu-se uma voz do céu dizendo, esse é meu filho em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo, em quem me alegro. A ele, tudo que ele falar, vocês ouvem que ele fala. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba branca. A Bíblia não fala se é branca, mas provavelmente é uma pomba branca. Desceu sobre Jesus, o Espírito Santo desceu. E nesse momento ele foi levado pelo Espírito até o deserto para ser tentado pelo inimigo. Nós vamos estudar hoje esse capítulo 4. Capítulo 4 de João, que é do versículo 1 até o 25. Após o batismo de João, a seguir ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo é terrível, né? Foi lá tentar Jesus. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Um longo jejum Jesus fez, né? 40 dias e 40 noites. Moisés também fez um jejum longo. E Elias também fez um tipo de jejum longo assim. Mas nós não podemos fazer, por quê? Porque o jejum longo ele pode acarretar muitos problemas. A pessoa fica muito fraca, fica desnutrida. Teria que ser um jejum no máximo 3 dias. E aqueles que tomam remédio ainda, especificam. Olha, assim, eu preciso tomar remédio de 8 em 8 horas, né? Então eu vou tomar água e remédio. Aí, show de bola. Mas um jejum prolongado não é recomendável. Por causa do físico da gente, você entendeu? O bom mesmo era fazer vários jejuns todos os dias, mas não é bom por causa do físico da gente, que não é bom, não é forte. Então Jesus, ele jejuou longo, 40 dias e 40 noites, e teve fome. E o inimigo aproveitou para aproximar de Jesus e tentar Jesus, né? E olha que audácia dele, né? Ele chega logo dando uma ordem. O inimigo chega dando uma ordem para Jesus. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, Jesus não ia obedecer a Satanás. Difícil, hein? Muito difícil. Porque ele chegou como que estivesse fazendo e acontecendo. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus poderia fazer, porque ele é Deus. Mas não obedeceu uma ordem do inimigo? Não, de forma nenhuma. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo. Mais uma vez o inimigo foi audacioso. Agora levou ele lá em Jerusalém, né? Na cidade santa. E chegou lá, ele disse assim,
se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. O sétimo, Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós vemos aqui que o diabo, ele se acha, chegar para Jesus, colocar Jesus lá no pináculo da cidade santa, no templo de Jerusalém, e falar, se você é filho de Deus, você pode se jogar daqui para baixo, que os anjos vão te proteger. Mas Jesus não ia fazer isso, porque é tentar o seu teu Deus. Se a Bíblia fala que se nós que aceitamos Jesus, beber alguma coisa mortífera não nos fará dano algum, não é porque a Bíblia está escrito isso que eu vou, na vista de todo mundo, me exibir, mandar botar remédio de rato num copo com água e eu tomar. Aqui, irmãos, eu vou consagrar essa água aqui, vocês viram que foi botado remédio de rato aqui, e não vai me fazer dano nenhum. Não, isso aí é tentar Deus. Não pode fazer isso. A Bíblia diz que se tomarmos alguma coisa envenenada, não é eu chegar e tomar, chegar lá e querer me exibir para os meus irmãos, minhas irmãs, mandar botar veneno numa bebida e eu tomar. Não é assim, isso não funciona. E Jesus então respondeu para Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus, porque Deus não se deixa de escarnecer. E Jesus também não precisava provar que ele era filho de Deus, não, porque ele era. Não precisava provar para Satanás nem para ninguém, não. Agora o oitavo aqui. E levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele dará culto. Então nós vemos ali mais uma audácia do inimigo. O inimigo não tem nada. A terra é do Senhor, a Bíblia fala, revela para nós que a terra é do Altíssimo e todos os moradores da terra também. Tudo que há na terra, as alimárias, os alimentos, os animais, tudo é do Senhor. O diabo não tem nada aqui. Aí ele vai e mostra em cima do morro, do monte alto, mostra todos os reinos e a glória. Coisas físicas, passageiras, que o homem ele vive uma média de 70, 80 anos, mais robusto que passa dos 100. E ele dizendo que era dele. Aí Jesus falou assim, rapaz, você não está pensando direito não. Retire-te, some, porque só a Deus adorarás e só Ele prestará culto. Então o diabo usava a palavra escrita e falada, né? Que a palavra escrita é a Bíblia Sagrada. Mas a palavra falada é Jesus. Jesus é a palavra. Lá em João, no Evangelho de João, está dizendo que o verbo era, né? O verbo se fez carne. Então Jesus, ele é a palavra viva. E o diabo sumiu, desapareceu, porque viu que não estava conseguindo sucesso com Jesus. Ele conseguiu sucesso com os anjos lá no céu, quando ele enganou. Ele enganou uma terça parte de anjos para segui-lo, que ele se rebelou contra Deus. Ele quis ser maior que Deus. Aí perdeu o título de anjo de luz. Foi jogado, foi vencido na batalha no céu, foi jogado para a terra. E agora ele veio matar, roubar e destruir. Mas nós, com a palavra, nós seguindo a Jesus, nós venceremos ele. Então, quando Satanás se retirou, os anjos vieram e serviram ao Senhor, porque ele estava muito fraco. Ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Então os anjos vieram e serviram. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia.
E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade à beira do mar, nos confins de Zebulão e Naftali. Então nós vemos que Jesus ele ficou muito triste quando ficou sabendo que Herodes tinha prendido o primo dele, que João era primo do Senhor Jesus. Então ele se retirou, afastou do mal. A Bíblia fala que nós devemos afastar até da aparência do mal, quanto mais do mal. E ele pensou, se prendeu João, pode vir prender a mim também. Então. Mas isso foi para cumprir o que o profeta Isaías tinha falado, né? O 14 está dizendo, para que se cumprisse o que fora dito pelo intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulão, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo morria ou jazia em trevas e viu uma grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu a luz, que é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então nós vemos que a morte de João deixou Jesus meio triste, meio preocupado. Então ele deixa Nazaré e vai para Cafarnaum. Ele sai da Galiléia, né? Quando ele soube da morte de João através dos discípulos, Herodes cortou a cabeça do João lá, seu primo. Porque Salomé pediu a cabeça dele ao rei, o rei não negou, diante dos grandão lá. Tinha prometido dar qualquer coisa para a filha, da Herodias. Aí Herodias orientou a filha dela, então pede a cabeça de João. Porque João, ele sempre falava que Herodes não era lícito ter a esposa do irmão dele, né? Era a cunhada, a esposa. E isso desagradou tanto a Herodias como o Herodes. Então ela pediu, orientando a filha pediu a cabeça de João. Mas aí, caminhando junto ao mar, que agora já é o 18, né? Ao 17. Daí por diante, Jesus passou a exercer o ministério dele, pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que o reino dos céus, ele está próximo, ele praticamente está dentro de nós. Aquele que aceita o Senhor Jesus, e Jesus vem fazer morada, o Espírito Santo também, nós somos templo do Espírito Santo, e vem também o Altíssimo Pai, porque o Pai não mora em templos feitos por mão de homens, ele mora em templos feitos por ele. E nós somos imagem e semelhança do Senhor. Entendeu? Então, o reino, ele já é aqui. Você não precisa esperar o reino no futuro, não. Aquele que aceita Jesus e anda dentro dos caminhos certos, obedece os preceitos, os mandamentos, anda em sinceridade, em verdade, já está de posse do reino, né? E caminhando junto ao mar da Galiléia, ele viu dois irmãos, Simão, que chamado Pedro, e André, lançavam redes ao mar porque eram pescadores. Então ele encontra duas pessoas importantes para o apostolado: Pedro, que tinha o nome de Simão, e chamado Pedro, né? E André, que lançavam rede porque eram pescadores. Aí o 19, Jesus diz a eles, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles obedeceram na mesma hora, porque Jesus já tinha sido conhecido deles, né? Jesus já fazia pregações do reino de Deus, Jesus já fazia bastante obras milagrosas, então eles já conheciam. Quando Jesus chamou, para eles foi um grande privilégio, né? Quem não queria andar com Jesus para lá e para cá, né? Muitos jovens queriam. E eles foram agraciados, né? Jesus percorria toda a Galiléia
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Por isso a fama dele correu naquela região. Aqui o 21. Passando, viu mais 2 irmãos, né? Viu mais 2 discípulos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando a rede, e ele o chamou. Falou a mesma coisa: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens, né? Vocês vão ajudar o reino dos céus, a construir o reino dos céus. Então, aquele que é apto, aquele que aceitou Jesus, ele tem que pregar a palavra do Senhor, tem que pregar o reino dos céus. E eles logo, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai o seguiram, porque eles estavam com esse desejo de seguir já o Jesus, né? E o 22, eles deixaram o pai e o barco e seguiu Jesus. O 23, percorria Jesus com toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Entendeu? Então Jesus não ficava ocioso, ele ficava fazendo a obra do Pai, né? Percorria as aldeias, onde tinha povo necessitado, Jesus estava ajudando. Aqui nós vemos o 24. A fama correu por toda a Síria, né? Porque Israel faz fronteira com a Síria. E com isso eles traziam muitos doentes, traziam pessoas acometidas de várias enfermidades e tormentos, né? Endemoniados, lunáticos, paralíticos. E Jesus os curou a todos. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas dores. Então, Jesus veio fazer essa grande obra. E nós vimos também no 25, que da Galileia, né? Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além de Jordão, numerosas multidões o seguiam Jesus. Então a fama de Jesus passou barreiras e ele fazia muitas maravilhas no meio do povo, né? Ele começou desde novo a fazer as obras do Pai, mas a partir de quando ele tinha 30 anos que foi mais intenso, porque ele sabia que o tempo dele estava curto, porque ele tinha que voltar para os céus. Ele falou que se o filho do homem não morresse, né, se o trigo não morresse, não daria muitos frutos, mas ele morrendo daria muitos frutos. Porque ele falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas vou mandar um consolador para vocês não vão ficar órfãos aqui. Aí ele enviou o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence é o Espírito Santo. Então, se nós tivermos uma vida em comunhão com o Espírito Santo, nós estamos bem. Porque a Santíssima Trindade são 3 pessoas distintas. É o Pai, né, o grande eu sou, o Deus eterno, o Filho Jesus Cristo, que veio resgatar a imagem do homem que estava caída, né, através da morte. Ele conseguiu resgatar as almas dos pecadores. E enviou o Espírito Santo da parte de Deus para nos consolar, para nos dar a vitória. E com isso nós hoje podemos andar com cabeça erguida, com cabeça levantada, porque nós somos hoje filhos de Deus. Lá em João está dizendo que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas quem recebeu Jesus foi feito filho de Deus. Então nós não somos hebreus, né, nem judeus. Nós, né, e nem israelita. Nós somos a igreja do Senhor. Então aquele que recebeu a Jesus como seu único, suficiente Salvador, esse ele tem a
vantagem, a salvação de morar no céu de glória. É isso que nos anima, é isso que nos dá a vitória, é isso que nos dá a graça. Eu quero nesse momento agora cumprimentar aos irmãos, as irmãs e os amigos que ficaram até o final do vídeo. Todo dia eu vou lançar um vídeo, entendeu? Então, o próximo vídeo eu quero falar sobre o batismo de Jesus. E tem mais tema para a gente falar. Tem Salmo 23, né? Tem Salmo 113, tem o Salmo 84, vários salmos bons que a gente pode estudar e passar para os irmãos, tá bom? Então, um bom dia para vocês e que Deus nos abençoe até o próximo vídeo, tá bom?